olhar que busque ter um foco muito grande na solução, logicamente, dentro dos limites do que é possível. Mas, assim, saindo um pouco daquela lógica de que eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, né? A gente está acostumado a ter, inclusive, com base nesse ditado aí, um olhar de que, já que eu entrei na briga, meu amigo, agora eu só saio quando, né, vou botar a boiada inteira, né? E como é que a gente muda um pouco essa lógica? E como é que a gente faz para buscar ter um foco mais na solução do que em colocar todas as fichas na briga, né? De ter a cultura de, às vezes, brigar porque a gente não tem a capacidade de conversar para achar a porta de saída da confusão, né? Então, eu diria, Jimmy, que como, por exemplo, os casamentos, né, como você exemplificou, muitas vezes também tem solução. Lógico que tem problema que não tem como resolver, mas muitas vezes é possível resolver. Eu acho que o desafio é buscar a construção colaborativa, dialógica, ouvindo todos os atores, né? E aproveito para destacar, assim, eu sou entusiasta de agendas em que você tem tanto atores públicos quanto privados participando da discussão. Eu acho que a gente tem, eu uso sempre um termo que é um pouco duro, né? Mas eu acho que a gente tem um certo pacto da mediocridade na relação público-privada. Eu acho que a gente tem amadurecido, eu acho que tem avançado, mas a verdade é que, muitas vezes, um quer botar na conta do outro e a gente criou um modelo no país que, simplesmente, em várias frentes diferentes, não tem funcionado. E aí, reconhecer que temos um problema e buscar a porta de saída do problema, eu acho que é o primeiro passo, né? Buscar, reconhecendo que, do jeito que está, não está bom para ninguém, não vai funcionar, o casamento não vai dar certo, né? Como é que a gente faz para, refletindo com o que a gente já fez até aqui, a partir daí buscar um caminho que, de fato, seja construtivo e que passe a ser bom não somente para os dois atores, contratante e contratado, mas, em especial, que atenda melhor o interesse público, né? Porque esse pacto da mediocridade, ele não é ruim, na minha visão, somente para a empresa ou somente para o contratante, que tem trabalho de fiscalizar um contrato com problema, enfim. Ele é muito pior para o usuário, o consumidor, enfim. Então, não é uma relação, entre aspas, apenas bilateral contratual, né? Porque tem sempre um terceiro atingido. Geralmente, quem mais precisa é que acaba sofrendo a consequência de não ter a política pública implementada. E aí me impressiona muito a nossa incapacidade de resolver problemas simples no prazo razoável. Complexos, tudo bem que a gente não resolva, mas a nossa incapacidade, enquanto sociedade, de resolver problemas simples em prazo razoável é algo muito impressionante, né? E aí basta ver os números. Até outro dia, aí, alguns anos atrás, tínhamos 100 milhões de processos. Ano passado, foram autuados 31,5 milhões de processos judiciais no Brasil. Colapso. E aí, quando é que vai ser julgado, né? Só Deus sabe. O Palácio da Guanabara levou 125 anos para ter a decisão final no Supremo. Quem demandou já morreu. O tataraneto, talvez, né, tivesse chance de receber o Palácio de volta. É um modelo que simplesmente está fadado ao fracasso, né? E isso não é culpa só, entre aspas, do judiciário, que precisa, sim, investir, se renovar. Mas, no país, nós temos a cultura da litigância muito forte. Isso precisa ser revisto. E é um processo de longo prazo. Ninguém possa ter aí a expectativa de que essa chave seja virada e que, muito rapidamente, seu Creyson, né, seus problemas terminaram. Não terminaram. Temos vários problemas que precisam ser enfrentados e a solução perpassa por uma mudança de cultura mesmo. Eu acho que é algo que tem que começar desde cedo. E, para concluir, Jimmy, no tribunal, por exemplo, hoje, a turma que acabou de entrar no tribunal, curso de formação agora, esse ano, já teve cursos sobre temas relativos a consensualismo. Então, volto a dizer, a gente está, de um lado, com a secretaria, buscando o desafio de criar norma, criar capacidade interna no próprio TCU, disseminar isso internamente e externamente, buscar a porta de saída para os problemas, mas a gente está buscando rediscutir o tema do consensualismo da administração pública desde o dia que o auditor entra no tribunal, sabendo que é importante que essa cultura vá crescendo a médio e longo prazo e que não é um trabalho de um dia, né? Eu acho que eu queria iniciar muito nessa visão de que a própria criação da secretaria sinaliza uma intenção do tribunal de ter uma atuação mais dialógica, mais conversada, né? Mas, mais do que isso, os acórdãos desse ano sinalizam que é possível fazer diferente. Tivemos aí 5 casos julgados esse ano, casos importantes, de altíssimo valor, com alto impacto para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem, mais do que uma experiência piloto para ver se dá certo, eu acho que a gente já consegue mostrar que é possível ter um caminho em que, de fato, todos os atores conversando cheguem numa solução para algo muito complexo. O primeiro acordo foi julgado em 22 dias. Quando me perguntam, Nicola, o prazo da norma 90 não é, né, inviável?
Aí eu digo, o primeiro acordo da KPS foi julgado em 22 dias. Então, problema complexo, mas sim, é possível. Dá para fazer diferente. Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu queria passar, Jimmy.